Boa noite. Confira os assuntos do Jornal da Câmara de hoje. Tribuna Popular repercute projeto de lei durante a sessão plenária. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Passo Fundo, Léo Duro, esteve representando a classe no Legislativo. O presidente falou sobre o projeto que propõe a obrigatoriedade de instalação de protetor salivar ou a disponibilização de máscaras descartáveis para consumidores de restaurantes e demais estabelecimentos que servem refeições na forma de buffet. Orador do Grande Expediente destaca a volta do Gabinete da Leitura. Será no Centro Pós-Covid, onde lá entregaremos 200 exemplares direcionado a crianças do ensino infantil, adolescentes e também aos pais. E no segundo bloco tem a Galeria Virtual do SESC. Durante a sessão plenária desta segunda-feira, o espaço da Tribuna Popular foi utilizado pelo presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Passo Fundo. O assunto abordado foi o projeto de lei número 49, de autoria do vereador Nharan Carvalho. A convite da vereadora Janaína Portela, o presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares de Passo Fundo, Léo Duro, esteve representando a classe no Legislativo. O presidente falou sobre o projeto que propõe a obrigatoriedade de instalação de protetor salivar ou a disponibilização de máscaras descartáveis para consumidores de restaurantes e demais estabelecimentos que servem refeições na forma de buffet. É bem complicado de falar sobre obrigatoriedades nesse momento pós-pandemia, na qual todos já passaram por um período de muitos gastos, onde as empresas estão tentando se reestruturar, fazer novas contratações. Então a gente vir com obrigações nesse momento não é bem visto pela classe. Claro que a gente já vem com toda a questão do preparo dos alimentos com mais higiene, a gente já vem com todos esses cuidados maiores que a pandemia nos ensinou e nos trouxe. Como um ponto positivo, eu digo que isso tenha deixado para nós. Eu não acho que seja justo com os empresários agora, depois de terem passado, que estão começando, a gente vir e trazer mais obrigações. O que a gente vê dessa lei? A questão do protetor salivar já é algo que existe, a Anvisa cobra e a gente tem portarias estaduais que também cobram a presença dos protetores salivares em buffets, certo? E a questão da máscara seria um gasto a mais para o empresário. Claro que tem a questão da higiene e tudo, mas tendo o protetor salivar se torna desnecessário a utilização da máscara. Esse aumento no preço acarretaria num produto mais caro para o consumidor final, frente à pandemia, frente à alta dos combustíveis, tudo isso somado, então não seria de muito agrado e poderia estar também trazendo maiores prejuízos para a classe. Depois de a gente explicar como foi proposto pelo vereador, claro que tu tem uma compreensão melhor, mas ao mesmo tempo é algo que eu digo não seria o momento certo, o momento adequado e ademais todos já seguem essas condutas de segurança. Então, para alguns foi tomado meio que como foi visto de uma forma negativa isso, meio que dizendo que os restaurantes não estão trabalhando com higiene, que os restaurantes então a necessidade de criar uma lei sobre isso. Eu acredito que não tem a necessidade e é essa visão da maioria dos empresários. A gente já está trabalhando com um peso enorme que vem dos empréstimos que foram feitos na pandemia, as recontratações que a gente está fazendo nesse momento. Então, quando vem na Câmara aqui tentar legislar sobre uma lei, uma obrigação que vai gerir mais custos para dentro do funcionamento, isso não é bem visto, né? A gente entende normalmente que não vai ser. Acredito que não seria benéfico para os empresários e para o consumidor final não seria benéfico, dado que já existem essas medidas de segurança, se torna uma lei redundante, é o que eu acredito. Apesar de que é sempre muito bem-vinda a discussão acerca dessa questão de higiene que a gente traz para cima da mesa, para os restaurantes também poderem estar mostrando que estão sempre dispostos a estarem trabalhando para poder servir algo melhor, para poder atender sempre de uma forma melhor na nossa cidade, né? Janaína Portela, responsável pelo convite ao presidente do sindicato, explica que essa foi uma demanda recebida pelos empresários do ramo em Passo Fundo. O sindicato veio até a mim, por meio de seus empresários e seu representante, solicitando esse espaço de fala para trazer a preocupação desse segmento. Agradeço muito a vereadora, uma grande amiga que para nós é muito importante que tenha esse espaço aberto. Eu digo, todos os restaurantes agradecem a ela, com certeza representantes aqui a gente pode dizer isso aí. São espaços como esse que a gente precisa para poder estar entrando em contato com o legislativo do município, né? A entidade, enquanto sindicato
dos representantes de bares, hotéis, restaurantes, manifestaram a questão da preocupação. Todos nós acompanhamos o momento da pandemia, as dificuldades financeiras e de organização de todos os ambientes de alimentação e de prestação de serviços. E este projeto de lei do vereador Yaran, a sua autoria, ele tem trazido muita discussão. Não entro no mérito na questão de favorabilidade ou não quanto ao projeto, mas a preocupação de onerar ainda mais os empresários e toda essa rede de prestação de serviços alimentícios que poderá vir a ter maiores dificuldades para se restabelecer. Sabemos que foi um momento difícil da pandemia, foi um momento de muita dificuldade financeira e de manutenção de postos de trabalho e de atendimento à comunidade, porque as pessoas, estando em casa, realizaram seus próprios alimentos e esse segmento todo sofreu muito com essa realidade. Agora, retomando as atividades, há preocupação sim de mantermos qualidade, mantermos prevenção, meios de precaução contra a contaminação, mas onerarmos ainda mais com a obrigação do empresário alcançar a máscara aos usuários dos serviços, torna talvez difícil ainda mais permanecer com esses serviços, sem repassar todos esses custos à comunidade, né, às pessoas que vão se servir desses alimentos. Então, talvez uma flexibilização na ideia, fazendo com que o protetor salivar seja uma orientação, porque os estabelecimentos têm condições daqui a pouco de estarem se adequando às novas normas e sabemos que muitos restaurantes estão prestando sim um serviço de excelência. Proponente do projeto de lei em questão, o vereador Yaran Carvalho esclarece o contraponto apresentado na tribuna popular. Para todos os proprietários de restaurante que a gente coloca o projeto como um todo, que não é somente a máscara como utensílio para proteger a nossa alimentação, mas sim o protetor salivar, que muitos restaurantes já têm isso, já tem esse equipamento, já tem esse material. Então, para esses restaurantes não vai onerar em nada. Pelo contrário, a nossa comunidade passofundense no setor de restaurantes, no setor alimentício, vai ser tido na região como uma cidade limpa e higiênica nos alimentos que nós consumimos. Nós vamos atrair mais clientes para esse restaurante. Muita gente vai voltar a usar restaurante, que a gente sabe de muitas pessoas, muitas senhoras, muitas pessoas da comunidade que deixaram de ir no restaurante porque perceberam esse fato e não tornaram público. Agora, algumas pessoas tiveram coragem de procurar esse vereador e pedir para que se fosse tomada uma medida de proteção à alimentação que eles consomem nos restaurantes. O alimento é muito bem confeccionado. As cozinheiras, os funcionários do restaurante fazem com muito carinho, com muita higiene. Porém, na linha de servir, ela acaba se contaminando devido ao fato de que é inevitável as pessoas passarem na linha de serviço sem estar conversando. Ou até mesmo que, involuntariamente, venham a espirrar, né? O cabelo das pessoas, quando passa na linha de servir, às vezes acontece de cair um cabelo, né? De cair um cabelo na alimentação. Muita gente pensa, é da cozinheira. Vão lá na cozinha para verificar, está lá com a touquinha dela protegendo o alimento. E as pessoas têm como se fosse a contaminação na cozinha. Então, assim, para preservar, para nós termos uma alimentação sadia, limpa, higiênica, é que nós estamos apresentando esse projeto e que vem, diga-se de passagem, ela vem para uma audiência pública, não vai ser empurrado goela abaixo, nós vamos discutir antes de implantar o projeto e para nós vermos qual a medida mais aplausível, a máscara ou o protetor salivar. O Léo, nosso querido presidente do sindicato do setor alimentício, ele contestou, mas agora ele está olhando o projeto como um todo e está vendo que existe a opção do protetor salivar. Deixa de você obrigar as pessoas a usarem a máscara, que eu também acho que é um desconforto para a própria pessoa que utiliza a máscara na linha de servir. Mas se tiver o protetor salivar em vez de ter que usar máscara, é o ideal. E depois do intervalo você vai ver como foi o grande expediente do vereador Leandro Rosso. Nós já voltamos. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por
quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Orador do grande expediente, o vereador Leandro Rosso apresentou um relatório de ações do seu gabinete. Confira na reportagem as pautas destacadas pelo parlamentar. Leandro Rosso deu início ao seu grande expediente, falando sobre os trabalhos realizados pela Comissão Especial de Acompanhamento da Instalação do Pedágio na ERS 324. O parlamentar que preside o grupo destacou duas ações. A primeira foi uma reunião com a Ampla, onde esteve presente o prefeito de Davi Canabarro, o Lauro Benedetti, que nos passou que a própria Ampla, dos 21 municípios, eles também estão divididos na questão do pedagiamento, ou seja, alguns municípios querem a instalação do pedágio, outros não. E o que foi combinado com o vice-presidente da Ampla é que nós realizaremos uma audiência pública em Passo Fundo, organizada pela Ampla e gerenciada pela Comissão de Passo Fundo da RS 324. Outra ação que eu destaquei no grande expediente foi também que tivemos uma reunião no Batalhão Rodoviário, onde iremos, seguindo um cronograma de trabalho da comissão, iremos realizar um pedágio de orientação a ser realizado agora em junho, junto com o comando do Batalhão Rodoviário, onde nós queremos ouvir a comunidade de Passo Fundo. São a favor do pedagiamento, com uma tarifa justa, com isenção entre passofundenses e marauenses, e que as obras comecem de Passo Fundo a Nova Bassano, ou são contra o pedágio neste momento? Então nós queremos nesse dia, entregar um panfleto com QR Code, onde terá algumas perguntas, um questionário, mas a pergunta principal: você é a favor ou contra o pedágio em Passo Fundo? O comandante Navarro se comprometeu em nos fornecer todos os dados técnicos deste trajeto Passo Fundo-Marau, onde tem mais acidentes frequentes, aonde necessita de obras imediatas, e nós iremos anexar estes dados ao relatório final da comissão da RS 324. Na sequência, Leandro Rosso falou de uma ação que iniciou na legislatura anterior. Depois de distribuir mais de 2.000 livros, o Gabinete da Leitura vai ganhar um novo formato a partir do dia 28 de junho. O projeto de resolução que eu apresentei foi aprovado por todos os vereadores. Ele é bem simples, ele recebe livros de toda a sociedade passofundense, empresários, cidadão. No gabinete, a gente realiza uma triagem cuidadosa, pedagógica, e todos os meses eu percorri uma escola do município.
entregando 100 exemplares. Na legislatura passada, realizei 16 edições e entreguei mais de 2.000 livros às escolas do município e interior. Agora, devido à pandemia, não termos mais realizado edições presenciais, nós estamos retornando com uma novidade. Nós iremos percorrer algumas entidades do município, ou seja, da prefeitura municipal. E a primeira será no Centro Pós-Covid, onde lá entregaremos 200 exemplares direcionado a crianças do ensino infantil, adolescentes e também aos pais que levam seus filhos lá para as atividades semanais e durante esse período façam uma boa leitura. Também entregaremos livros de autoajuda, né, a esses pais. E o evento será, a princípio, dia 28 de junho, no Centro Pós-Covid, onde retornamos com as atividades do Gabinete da Leitura, sendo a 17ª edição, e até o final do ano queremos atingir a marca de 3.000 livros entregues aos órgãos do município e também algumas escolas municipais. Então, quem quiser colaborar com o Gabinete da Leitura, entre em contato com o nosso gabinete através dos telefones 3316 7363 ou 3316 7368, ou vem à Câmara de Vereadores ou o nosso gabinete móvel, vai à sua empresa, vai à sua residência, buscar os livros, onde o objetivo principal é incentivar a literatura na capital nacional da literatura. O orador do Grande Expediente encerrou o seu discurso enaltecendo os trabalhos realizados pela Cooperativa Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Desta forma, uma sessão solene foi marcada para o início do próximo mês. Estive representando a Câmara numa assembleia dos 40 anos do Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Lá entreguei um documento ao presidente Ari Rosso, aprovado pelos vereadores, onde dia 8 de junho iremos realizar uma sessão solene, prestando uma justa homenagem a essa cooperativa que tanto faz por Passo Fundo, seja na cultura, no esporte e também valorizando muito o seu associado. E nós encerramos o Jornal da Câmara de hoje com a Galeria Virtual do SESC. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da artista Simone Rosa e a exposição Dicotomia entre o Luxo e o Lixo. Uma boa noite e até amanhã.